Seja bem-vindo ao nosso canal de escatologia, preterismo parcial e pós-milenismo. A nossa proposta nessa série de vídeos refutando os teólogos renomados que fazem as suas interpretações erradas, a nossa proposta aqui não é se sobrepujar sobre eles, dizer que todos estão errados e somente eu estou com a verdade. Não é isso, eu seria uma pessoa muito arrogante ter tal intenção. O meu objetivo aqui, a minha motivação em fazer esse vídeo é alertar as pessoas a tomarem muito cuidado com as interpretações que não são feitas de uma forma criteriosa e cautelosa. Então, nós vamos neste vídeo mais uma vez dar a sequência refutando os teólogos renomados e que você possa ficar atento e analisar nas escrituras se realmente eles estão ensinando corretamente a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 27 e versículo 30, dois versículos que eu irei ler a partir de agora. E em seguida, após essa leitura, irei mostrar para você uma interpretação que um teólogo muito conhecido faz uma interpretação muito estranha a respeito desses dois versículos. Diz assim, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versos 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Confira o que diz esse teólogo, fazendo uma interpretação desses dois versículos. Alguma coisa gloriosa no mundo inteiro, como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente. Se verá no céu o sinal do Filho do Homem. Todo mundo está vivo, levanta e vê o sinal, né? Mas não vê ainda Jesus, só vê alguma coisa, a conturbação. Aí nesse momento, os túmulos se abrem. Os túmulos se abrem. Todo mundo ressuscita. Ímpios ressuscitam, mas não com o corpo glorioso, com o mesmo corpo que eles tinham. Crente ressuscita com o corpo glorioso, né? E aí todo mundo olha para cima e vê Jesus voltando. Nesse momento, os vivos também são transformados. Então, um pouquinho depois, nessa cronologia de Paulo, aparentemente é assim. Acabamos de ver o que disse o teólogo renomado pastor a respeito dos versículos que acabamos de ler. Ele diz que no último dia, na vinda do Senhor a esta terra, ele diz que alguma coisa gloriosa vai acontecer no mundo inteiro. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, assim como um relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente. Ele fala que as pessoas vão olhar para o céu e vão ver o sinal, mas não vão ver Jesus. Daí ele não explica que sinal é esse. Ele não explica sobre esses relâmpagos que saem do Oriente. O que é isso? E aí ele vai e continua dizendo que acontece a ressurreição dos mortos, e nós também acreditamos que acontece a ressurreição dos mortos. Somente os preteristas completos, que é a fonte seca russelita, que ignora que acontecerá a vinda do Senhor no último dia e a ressurreição dos mortos. Ele diz, o teólogo, que quando acontece a ressurreição, aí todos olham para o céu, aí Jesus, todo mundo vai ver o Senhor Jesus nas alturas. Mas o que diz a palavra de Deus? Vamos submeter o que ele ensina aí às Escrituras? Em primeiro lugar, nós devemos compreender o que foi que disse o Senhor Jesus sobre essa frase, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Essa vinda do Filho do Homem não é a vinda no último dia, é a vinda em juízo contra Jerusalém. Lembrando que em Mateus 24, respostas que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos, as perguntas que foram feitas no Monte das Oliveiras, 3 perguntas, quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim desta era. Os discípulos entenderam que o Senhor Jesus estava falando de um juízo que viria, que Jerusalém, o templo, cairia. Então eles queriam saber quando essas coisas iriam acontecer. E aí o Senhor Jesus vai dando sinais. O princípio de dores, é crescente esse sofrimento em Jerusalém, esse conflito, essa guerra, esse rumor de guerra é crescente, que vai culminar com a queda de Jerusalém. É importante nós ler os versículos anteriores para entender a respeito do relâmpago. Ele diz assim, no verso 24, que surgiriam falsos cristos, falsos profetas que fariam grandes sinais, se possível enganariam até os escolhidos. No verso 26 ele diz que ele diz assim, portanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais.
Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa frase, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, o Senhor Jesus está constatando a aparição desses falsos cristos com a sua vinda em juízo contra Jerusalém. Somente isso. Aquele tempo que estava acontecendo conflitos, rumor de guerra em Israel, em Jerusalém, e os judeus perseguindo os cristãos, naquele tempo ali estava sendo um tempo muito conturbado, conflitoso, muito difícil, muito aflitivo. E daí as pessoas estavam aguardando o Messias com muita expectativa. E surgiram muitos falsos profetas enganando as pessoas. E a gente pode ler o livro de Atos e conferir que surgiram muitos falsos messias, muitos falsos profetas e levaram as pessoas à ruína. Então o Senhor Jesus alerta sobre isso, que a vinda dele não seria uma vinda material, física, mas ele viria através de um exército, o exército que eles haviam feito aliança para matar ele e crucificar. Então Jesus viria em juízo contra eles através do exército romano. E daí ele diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O reverendo diz aí então que as pessoas vão ver, depois que acontece a ressurreição dos mortos, e vão ver o Filho do Homem, vão ver Jesus, aplicando esse versículo 30 para o último dia. Mas esse versículo 30 não tem nada a ver com a vinda do Senhor no último dia. Este versículo 30 aqui aparece uma metáfora. Aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Esse ver aqui é uma metáfora. Não é o ver literalmente, é compreender o ver aqui. Vou mostrar para vocês um exemplo que tem aqui no livro de Mateus, capítulo 13, verso 16. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende. A mesma metáfora que está aqui está presente lá. O Senhor Jesus está ensinando no verso 30 que quando o exército romano cercasse Jerusalém, eles iriam compreender que é a vinda do Senhor em juízo contra Jerusalém. O Senhor Jesus falou para Anás, quando ele estava na casa dele sendo julgado perante o Sinédrio, que eles iriam ver o Filho dos Homens vindo nas nuvens dos céus. Mateus capítulo 26, ali do versículo 60 em diante. Você pode conferir. E o sumo sacerdote rasgou as vestes, porque ele entendeu que o Senhor Jesus estava se referindo, estava se colocando, afirmando que ele viria em juízo contra eles. E aqui no verso 30, o Senhor Jesus ensina para os seus discípulos que essas tribos da terra, que são as tribos de Israel, os judeus, iriam compreender que é a vinda do Senhor em juízo contra eles. Esse seria o sinal. O exército cercando a cidade, guerreando contra Jerusalém, é o sinal de que o Filho do Homem está no céu, assentado à destra do Pai e fazendo juízo contra eles. Então não aconteceu literalmente isso aqui no primeiro século, como também no verso 29 não aconteceu literalmente o universo em colapso, né? Essa linguagem de descriação usada pelo Senhor Jesus, ela foi usada também pelos profetas. E logo depois da aflição daqueles dias, na grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, etc. O Senhor Jesus está usando a mesma linguagem dos profetas. Eu vou ler para vocês a profecia de Isaías, capítulo 13, contra a Babilônia. Ouçam o que disse o profeta Isaías, profetizando a ruína, queda da Babilônia, a vinda do Senhor em juízo contra a Babilônia. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer sua luz. Visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos.
Pelo que farei estremecer os céus e a terra, se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. E suas crianças, verso 16, serão despedaçadas perante os seus olhos. Vejam aqui, o profeta está usando uma linguagem de descriação do universo para se referir à queda e à destruição da Babilônia. Aconteceu essa profecia, já se cumpriu, mas não caiu do céu as estrelas, o sol não deixou de brilhar, nem a lua também, a terra não se moveu do seu lugar, a terra continua intacta até hoje. Da mesma forma, o profeta dos profetas, o profeta superior, o Senhor Jesus, usou a mesma linguagem para descrever a queda das autoridades. Assim como na Babilônia, as autoridades, os arrogantes, os milionários ricos foram abatidos, os soberbos tiranos foram à ruína. Da mesma forma, em Jerusalém, no primeiro século, os tiranos, os arrogantes seriam abatidos por causa da ira e do furor do Senhor dos Exércitos. Então, nós devemos ler as Escrituras e deixar ela por si só falar. E não criar dificuldade na mente das pessoas, porque elas não vão contemplar a beleza das Escrituras. Agora, lendo a palavra de Deus e comparando a Escritura com a Escritura, tudo se torna claro. E nós devemos ficar muito atentos às linguagens figuradas. Tome muito cuidado com as pregações que você ouve na sua igreja, na congregação onde você está. Porque você pode estar sendo enganado e aí é muito ruim para a sua fé, para a sua vida. Receber o ensinamento errado é viver também de uma forma errada. Aqui fica o alerta. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.